Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Eu me chamo Eric, sirvo a Deus como pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu, aqui no sul de Minas Gerais. É um grande prazer podermos estar de volta com as nossas aulas. Há muito tempo que eu não posto, devido a tempo que eu tive que dispor para estudos. Mas agora estamos de volta e nós vamos iniciar com a lição de número 1 do nosso primeiro trimestre de 2025, cuja lição é esta daqui. O tema da revista é Em Defesa da Fé Cristã. Enquanto eu for ministrando a aula, eu preparei um slide e vou estar compartilhando a tela com você. E caso você deseje este slide, se te interessar, você só deixar o seu telefone, o seu WhatsApp, e eu posso estar enviando este slide para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá para a lição de número 1. Eu já vou colocar o slide para que você possa acompanhar comigo. Está aí. A lição de número 1. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. A verdade prática: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Vamos lá. A leitura em classe está em Atos capítulo 20, o versículo 28 e o 29, depois 1 Pedro capítulo 3, e versículo 15 e 16, depois 2 Pedro capítulo 2. Tá bom? E versículo 1 e 2 e o 3. Muito bem, na nossa introdução, você pode acompanhar comigo. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, está escrito que não há nada novo debaixo do sol, e isso pode ser aplicado no campo da religião. Um outro subponto é: as principais heresias da atualidade têm suas raízes na antiguidade, e algumas se apresentam com roupagens novas, outras com adaptações ou utilizando uma nova nomenclatura. As principais doutrinas da fé cristã precisam ser preservadas e os cristãos são chamados para essa responsabilidade, para sermos defensores da sã doutrina em meio a tantos lobos vorazes. E em virtude das crescentes heresias, Judas vê a necessidade de batalhar contra elas e por isso escreve, para instruir os crentes a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Paulo escreve em Atos 20, 29, que depois de sua partida entrariam lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Para que a igreja permaneça firme na doutrina bíblica, sem se afastar da verdade, faz-se necessário o constante empenho no ensino das Escrituras. E isso através da EBD e dos cultos de doutrinas. Muito bem, meus queridos irmãos. Como podemos ver nesta introdução, como diz a Escritura, não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, as heresias, tudo que é contrário à palavra de Deus, é algo que não é novo, ele já é antigo. Na antiguidade já havia isso. Homens, falsos pregadores, falsos mestres, falsos ensinadores que tentavam desviar o povo da verdade de Deus. Porque quando um determinado líder ele consegue afastar ou desviar uma pessoa do caminho certo, ele ganha campo com isso. Ele consegue manipular, ele consegue dominar aquela pessoa. Então, há a necessidade, como é ensinado por Paulo e por Pedro e por tantos outros, de nós como líderes, como pastores, de ensinarmos a igreja a palavra de Deus. Isso se faz necessário. E onde é que nós fazemos isso?
no culto de ensino, na escola bíblica dominical, num culto público, normalmente no dia de domingo, nas nossas pregações, porque uma pregação ela tem um cunho de ensino. Não é apenas para que o pregador ele se exalte, ele tente emocionar as pessoas, mas a pregação ela é um ensino. E nós vemos isso nas pregações de Jesus. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Que pregação mais linda aquela de Jesus. Como ele falava para o povo, ele dizia, bem-aventurado, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é humilde de espírito, que ele entra pelo caminho da humildade, da mansidão, certamente ele terá êxito na sua vida espiritual, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como homens e mulheres obedientes à palavra do Senhor. E como acabamos de ler no slide, não há nada novo, e algumas heresias vêm com roupagem nova, ou seja, são antigas, mas mudam apenas a máscara, muda apenas a roupagem, mas o intento delas é sempre o mesmo, de tentar desviar o homem do caminho do Senhor com as suas fórmulas de ensino, de pregação. Então que possamos ficar atentos e ensinarmos a igreja no caminho em que devemos andar. Prosseguindo no slide agora, vamos lá para o nosso tópico de número 1. As ameaças dos lobos vorazes. Acompanhe comigo. Primeiro, os cuidados pastorais. A função primordial do pastor. Qual é a função primordial do pastor? Primeiro aqui, alimentar o rebanho. Esta é a função do pastor, é uma de suas funções. Ele tem a função de levar o rebanho, as suas ovelhas, para um pasto, como nós vemos aqui nesta imagem, um pasto verdejante, um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde a ovelha possa se alimentar tranquilamente. Porque se ele a leva para alimentar num lugar tranquilo, para beber água num lugar tranquilo, sem barulho, a ovelha certamente poderá se alimentar bem, ficar forte, dar uma boa lã, um bom leite, e tudo isso beneficia o pastor e a sua família. Então, a função do pastor é alimentar o rebanho. Segundo, guiar o rebanho. Veja aqui neste slide. O pastor sempre está na frente. Por quê? Porque ele conhece o caminho, ele sabe das dificuldades, dos perigos que há na caminhada, no trajeto do aprisco até o local de alimentação, até o pasto, até o lugar da água. Até porque a ovelha, de acordo com estudiosos, ela tem uma visão assim um pouco deficiente, enxerga a pouca distância. Ela é um animal assim dócil, mas porém medroso, que pode se assustar até mesmo com a própria imagem refletida na água, com o barulho, por exemplo, de uma cachoeira. Então o pastor ele vai guiá-la para um lugar correto para se alimentar, para beber água, e assim ele faz com que o rebanho fique bem protegido. E a outra questão está aqui. Proteger o rebanho. Veja nesta imagem um pastor espantando aqui um predador. Esta é a função do pastor. Então, trazendo isso para a nossa vida espiritual, por isso que o cristão, o crente, o membro da igreja, ele precisa, primeiramente, ser obediente à voz de Deus. Se ele é obediente à voz de Deus, certamente será obediente à voz do pastor, do guia, do líder que está na igreja. Porque, infelizmente, é muito comum ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: eu não obedeço a homens, eu não obedeço à voz de homens, eu só obedeço a Deus. Aí a questão é, quem é que colocou o pastor? Quem foi que chamou o pastor para apacentar a ovelha? Você deve lembrar de uma passagem de Jesus, quando ele está, antes de subir para o céu, ele chamou Pedro e disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E o que é que Jesus diz para ele? Então, apacente as minhas ovelhas. Note que as ovelhas são de Jesus. Então, quem instituiu o pastor como guia, como líder, foi o próprio Senhor Jesus. E às vezes nós ouvimos
algumas pessoas que não querem obedecer. E quando não obedecem, são presas fáceis para os predadores. Por quê? Porque ficam aí nas esquinas, ficam aí nas beiradas, ouvindo muitas vezes ensinos ou pregações que não edificam, debates que não edificam em nada, mas que tira, sabe, que tira a função, tira a atenção e a função primordial daquilo em que a palavra de Deus ela exerce sobre uma pessoa. Ou seja, ao invés de seguir e partir pelo princípio da doutrina bíblica, então o cristão, quando ele foge do aprisco, da presença do pastor, ele começa a ouvir doutrinas de homem, doutrinas que não funcionam, que são corruptas. Então, os cuidados pastorais, como acabamos de ver, estão aí. Primeiro, alimentar o rebanho, guiar o rebanho e proteger. Então, eu espero que você tenha entendido esse primeiro subponto da função primordial do pastor. Você que é líder, que vai ministrar a aula na sua igreja, na igreja a qual você pertence, faça isso, ensine. Durante as pregações, pregação não é somente para poder fazer, tentar levar os crentes à emoção, ao emocionalismo, mas ela é um meio de ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque os lobos devoradores, como é dito na Bíblia, estão soltos por aí, tentando tragar a ovelha. Tá bom? Vamos partir para o nosso próximo slide. Olha só. Ao falar sobre o pastor e a ovelha, a Bíblia emprega uma figura de linguagem para ensinar sobre o relacionamento que deve haver entre o pastor, o líder da igreja, e o rebanho, os membros. Na igreja, o pastor tem a função de ensinar a verdade bíblica, cuidando para que os crentes não caiam nas garras dos falsificadores da palavra. Em Mateus 7,15, Jesus instrui acerca dos falsos profetas, os quais se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. São pessoas que se aproveitam da fragilidade emocional e espiritual de certos crentes para destilarem seus venenos. Por isso, o líder deve ficar atento, ser responsável no cuidado com a igreja de Jesus, e os membros devem ser obedientes à palavra do Senhor, vivendo uma vida de oração, meditação e obediência ao seu líder. Veja aqui um exemplo. Nesta imagem, um pastor está ensinando, os seus membros, pregando a palavra. Uma outra imagem nós temos aqui, é uma família que está estudando a palavra de Deus. Outra imagem do lado aqui nós temos, por exemplo, aquele que não é pastor, um lobo devorador, que usa da palavra de Deus, ele falsifica a palavra e leva as pessoas para o abismo. Como você acaba de ver na imagem, nós temos, por exemplo, um pastor, que ele é pastor, ele tem um chamado, ele tem um temor de Deus, ele prega, ensina, e quando ele ensina, os membros vão praticar isso onde? Em suas casas, nos seus trabalhos, na comunidade onde vive, nas ruas, pregando o evangelho, ensinando a sua família, orando junto, estudando a Bíblia junto. Por outro lado, na outra imagem, você vê aquele que não é pastor. Ele usa um disfarce. Ou seja, é um lobo vestido de ovelha, usando da palavra de Deus para falsificá-la e levando as pessoas amordaçadas e com uma venda nos seus olhos para o abismo. Isso é um perigo muito grande. Então são falsificadores. A Bíblia vai chamá-los de lobos vorazes. Que nós possamos, como líderes, ficar atentos, tá bom? E sempre estar ensinando, conversando com os membros. Vamos lá para o nosso próximo slide. O subponto 2. Depois da minha partida, Paulo faz uma advertência aos cristãos autênticos, que hereges iriam surgir no seio da igreja. Ele usa uma linguagem figurada para falar dos falsos mestres, que aproveitariam o momento certo para agirem com seus falsos ensinamentos. Vejam só, por exemplo, temos uma imagem aqui ao lado dos falsos profetas. A Bíblia diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Olha essa imagem, um lobo aqui, disfarçado de ovelhas. São homens
que transvestidos de religiosos que usam da escritura para enganar as pessoas. São como, por exemplo, aqueles fariseus que Jesus falou acerca deles, que eles colocavam jugo pesado sobre as pessoas, mas não moviam um dedo sequer. Então é muito importante nós ficarmos atentos. E Paulo vai dizer, depois da minha partida, iriam surgir hereges no seio da igreja. Note, dentro da própria igreja, no meio do próprio povo, surgiriam então os falsos mestres. Pedro também faz advertências, que nem sempre a presença do verdadeiro ensino é suficiente para impedir a manifestação do falso. E mesmo ao falar dos legítimos profetas dentre os hebreus, deixou claro que entre o povo também havia os falsos profetas. E os falsos ensinadores já estavam presentes no período apostólico. Então note que Pedro faz advertências. Quando ele fala sobre os verdadeiros profetas, homens de Deus, né, no meio dos hebreus, ele vai também mostrar o seguinte, que mesmo no nosso meio, mesmo no meio de pessoas idôneas, de homens sérios, de mulheres sérias, iriam surgir os falsificadores. Aqueles que iriam trabalhar por inveja, por ciúme ou apenas por um título. Então, meus amados irmãos, infelizmente o que nós vemos no século XXI são certos líderes que estão apenas se importando com o próprio nome, com seus próprios títulos, querem estar, sabe assim, na mídia, querem ter sucesso, mas não se importam com o rebanho de Jesus Cristo. Porém, a Bíblia é bem enfática sobre essas questões. Hoje vemos tantos escândalos no meio evangélico, mas o Senhor foi bem claro. É inevitável que essas coisas aconteceriam. Mas ai de quem, né, por meio de quem vier estes escândalos. O nosso próximo slide, dando sequência, o terceiro subponto, a origem dos falsos mestres. 2 pontos a serem destacados aqui. O surgimento dos lobos vorazes. Mas com um detalhe, dentro da própria igreja, ou seja, dentre vós mesmos. É assim que a Bíblia descreve, que é no seio da igreja, no meio do povo de Deus, iriam se levantar os falsos mestres, os lobos vorazes, aqueles que não têm cuidado da ovelha. Note que lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus, ele vai falar com os discípulos, aqueles que vieram antes de mim, que não são pastores, que não têm cuidado. Quando vê vir o lobo, eles vão embora, eles não se importam com o rebanho. Ou seja, muitos destes surgem no meio do próprio povo de Deus, ou seja, dentro da igreja. Se levantarão homens que falarão coisas perversas. E o propósito deles é o quê? É atrair os discípulos por si. Os discípulos deles ainda estão por aí. E entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, que arrogantemente se acham capazes para adulterar a Bíblia Sagrada. Veja, por exemplo, neste slide aqui. Olha só que interessante esta foto. Uma receita infalível para tirar boa parte dos crentes da igreja. Que receita é essa? Olha só o que diz esse camarada aqui. Corre, Chico, corre. Estamos no lugar errado. Aqui não tem culto de prosperidade, mas estudo bíblico. Aí temos esta imagem da igreja aqui. Ensine a palavra apenas. A palavra ensina sobre santificação, arrependimento, compromisso com a igreja, com a família e com Deus. Veja esta outra imagem. Igrejas evangélicas. Aí está escrito aqui. Entra, aproveita que estão dando lugar. Ou seja, olha que coisa. É quando a liderança está cega, dominada pelo próprio ego, dominada pelo dinheiro, ele não se importa, muitas das vezes, em ensinar a igreja. Então, ele permite com que o mundo avance para dentro da igreja, levando consigo todo tipo de heresia e paganismo. Mas quando o cristão ele é ensinado, não faz como estes homens nesta imagem. Eles não vão fugir do ensino bíblico,
não vão fugir de um culto de doutrina. Eles vão entrar, vão estudar, vão aprender e praticar. E aqueles que estão fora dos parâmetros bíblicos, ele não sabe o que é prosperidade. A verdadeira prosperidade não é ter dinheiro, não é ter bens materiais, não é ter, mas é ser. Ser um servo de Deus, ser um homem humilde, ser alguém que partilha das coisas de Deus, ser alguém que conduz a sua família no caminho do Senhor. Então veja como é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. A igreja ser uma igreja ensinadora, uma igreja evangelística, que ensina e que prega a verdade. E você, líder, não permita que o mundo entre na sua igreja. Você não precisa de inovações mundanas para atrair jovens, ou para segurar jovens, ou homens ou mulheres na igreja. O que nós precisamos é tão somente a palavra de Jesus Cristo, pois ela é suficiente para salvar o homem. É a palavra de Deus, é através dela. No próximo slide, segundo tópico, o que é apologética? A definição. O termo provém do substantivo grego apologia, tá bom? Que no grego se pronuncia apologia, que literalmente significa defesa, resposta. É a defesa lógica e racional da fé cristã. E havia uma necessidade imperiosa da apologética cristã, pois os primeiros cristãos eles enfrentaram os movimentos que ameaçavam os fundamentos do cristianismo. Era uma ameaça que vinha dos grupos religiosos sectários e dos críticos intelectuais e judeus pagãos. E Paulo ele prega que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. O cristão que ama a Deus e sua palavra deve estar pronto para defender o Evangelho e ajudar os outros para que não caiam nas garras dos lobos cruéis. Veja, por exemplo, esta imagem. O centro da pregação é Jesus e não você. Olha a outra imagem. Doe, Deus te dará o centro. Aí o camarada aqui vai perguntar, é possível assinar uma garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta? Então você vai notar que os falsos mestres, eles tentam levar para dentro da igreja, sabe, as suas heresias, ensinando aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, como vimos na imagem, entra, né? Aqui você terá prosperidade, você será abençoado, ou seja, oferte, traga seu dízimo. Tá? Embora nós não somos contra ofertar e contra dizimar, porque isto é para o bem da obra de Deus, para ajudar os necessitados. A questão é como esses lobos vorazes têm feito. Eles têm feito negócio com a palavra de Deus. Têm tentado vender a palavra de Deus. Aí o outro que é fraco ainda vai perguntar, mas tem alguma garantia de que eu vou ser abençoado? Meu irmão, o fato de você estar vivo, estar respirando, isso é uma dádiva. A vida é um dom de Deus. A salvação é o maior presente que uma pessoa pode receber do Senhor. Então ensine isso. Ou seja, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Deus acrescenta no dia a dia, com o seu esforço, com o seu trabalho. O Senhor disse para Josué, esforça-te que eu te ajudo. Tá bom? Então é muito importante nós podermos passar isso para a igreja. O nosso próximo slide. A que defesa Pedro se refere? Que os crentes não devem ter medo das pessoas, mas concentrar-se no próprio Cristo. Estar sempre prontos a responder à razão da esperança que sentir. Os não crentes podem ver que os cristãos têm alguma coisa diferente. Somente a esperança lhes dá resistência e a alegria em meio às dificuldades e perseguições. Eles irão perguntar sobre isso e os cristãos devem estar prontos a responder com mansidão e sabedoria. E os crentes devem compartilhar a sua fé com mansidão e temor, agindo com integridade. Veja, por exemplo, esta imagem aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
É preciso ensinar que Jesus, ele é o caminho, não há outro caminho. Então o crente, ele não deve ter medo das pessoas, mas concentrar-se no próprio Cristo. Pois é no meio do povo de Deus que se levanta os falsos ensinadores, os falsificadores. E como um apologeta, nós temos que estar preparados para podermos responder às questões, às indagações, mas fazer isso com humildade e com mansidão. E para que possamos fazer isso, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. E para isso, faz necessário nós estudarmos a Bíblia Sagrada, lermos, meditarmos e principalmente orarmos antes de estudar, para que Deus possa clarear a nossa mente. Como disse, né, Jonathan Edward, ele disse o seguinte em um de seus livros: tenha luz na mente e fogo no coração. Que luz é essa? É a palavra de Deus. E esse fogo do Espírito que arde no coração para podermos proclamar a palavra do Senhor. Dando continuidade, no próximo slide, o terceiro subponto. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, e por isso deve estar informado daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente, para ajudar outras pessoas, né, na compreensão da fé, porque somos cidadãos dos céus e temos um compromisso com a verdade que é Cristo. Se não combatemos, ela poderá abater os crentes que não têm muita intimidade com as Escrituras. Então, por quê? Tá bom? Por que nós devemos combater as heresias? Para a defesa própria, ajudar as pessoas, né? E para isso devemos ter conhecimento do que também os hereges andam ensinando e pregando por aí. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a benzer a água, a benzer uma roupa, uma fotografia, tudo coisa, meus irmãos, que é contrário à palavra de Deus. E de onde é que os hereges tiram isso? Da Escritura Sagrada. Por exemplo, pegam um texto isolado e dali eles criam uma teologia, uma doutrina e levam o povo ao engano, levando o povo a tentar espiritualizar tentando materializar a fé. Aí pega um copo de água, né, pede para alguém orar ou oram e a partir do momento que ele bebe aquela água, ele vai ficar curado de alguma enfermidade. Meus irmãos, a cura é em nome de Jesus. Ele disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então, basta tão somente nós orarmos com fé, colocar a fé em ação. Porque Deus, ele cura. Deus opera o milagre no tempo dele, não é no tempo do homem. É de acordo com a vontade dele. Por isso o cristão deve aprender. Nós devemos estar vivendo no centro da vontade de Deus e não na nossa própria vontade. Ok? O nosso terceiro e último tópico. O que são heresias? Seitas e heresias. O Novo Testamento grego usa uma só palavra para seita e heresia, que é a palavra haereses. A Septuaginta, ela emprega o vocábulo no sentido de escolha ou eleição. Significa também uma inclinação ou preferência filosófica ou mesmo uma escolha. Agostinho de Hipona, você vê aqui na imagem, ele disse que era inteiramente impossível, ou em todo caso, a coisa mais difícil, definir heresia. O cristianismo também já foi chamado de seita, mas por não cristãos, por pessoas que não conheciam a verdade do Evangelho de Cristo. Então o Novo Testamento ele vai designar o seguinte, que heresia, que o Novo Testamento grego ele usa a palavra, para seita e heresia, ele usa a palavra haeres, tá bom? E esse vocábulo aí na Septuaginta, ele vai ter um sentido de escolha ou de eleição, tá? E significa também uma inclinação ou preferência filosófica, uma escola de pensamento, ou tomar para si mesmo uma escolha. Haereses. No Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido,
espírito sectário. O Dicionário Bíblico Teológico, CPAD, ele define sectário da seguinte forma: do latim sectários, doutrina que se atém mais à denominação do que aos seus artigos de fé. Proselitismo exagerado e contencioso que nas Escrituras recebe forte reprimenda e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Um exemplo disso era o grupo de fariseus e saduceus, que eram seitas e formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então veja bem, meus irmãos, o seguinte, que o Novo Testamento ele vai dizer que esse vocábulo aparece com o sentido de partido, tá bom? Espírito sectário. E o dicionário teológico que você tem na imagem ao lado aqui, ele traduz sectário da seguinte forma: que ele só tem mais a denominação do que os artigos de fé. É um tipo de proselitismo. Esse dicionário aqui ele é muito bom. Se você puder adquirir um, tá? Ele é da CPAD, escrito por Cláudio Honor Correia de Andrade. Então ele define aqui esta palavra desta forma, tá bom? Que é uma doutrina que se atém mais à denominação do que aos seus artigos de fé. Paulo ele adverte para que não houvesse no seio da igreja essas divisões, né, o haireses, e condenou as inovações doutrinárias que viessem a dividir a igreja. Veja aqui a imagem de Paulo ensinando e pregando para as pessoas tomarem cuidado. Paulo chama de hereges os que teimavam em seguir seus próprios pensamentos, contrariando os princípios básicos da fé cristã. Então, meu irmão, é um perigo muito grande quando esses falsificadores se levantam no meio da igreja, tá? E vem trazer então inovações. A igreja não precisa de inovação. A palavra de Deus, ela é nova. Cada dia que você vai ler, você tira algo diferente. Por quê? Porque ela é um organismo vivo. Ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. E só vai entender isso, esse valor, esse poder que tem a palavra de Deus, aquele que é espiritual. A gente chama de, aqueles que são espirituais. São os pneumáticos. Porque aqueles que são sárquicos, ou seja, os carnais, eles não entendem as coisas de Deus porque são carnais. Dando continuidade para finalizarmos, o terceiro subponto, heresias de perdição. Pedro, lá em 2 Pedro, encontramos a primeira referência ao termo heresia com o sentido de erro doutrinário, aplicado aos que abandonaram a verdadeira fé para seguirem grupos sectários. Os pais da igreja usavam o termo haireses, ou haireses, no latim, para designar a teologia dos grupos religiosos heterodoxos. Do grego aqui, heterodoxo significa não ortodoxo, o que se opõe aos princípios de uma religião ou ortodoxia. Ortodoxo, o que se acha de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? As seitas são uma ameaça ao cristianismo histórico e um problema para as igrejas. Hoje estão bem aparelhados para o combate da fé cristã. Então, meus irmãos, como podemos ver, as seitas e heresias, elas são uma ameaça ao cristianismo, uma ameaça à igreja de Deus. Porque traz as suas inovações, traz suas mentiras para tentar ganhar campo, para arrebatar as ovelhas de Cristo. E os líderes dessas seitas e heresias não passam de lobos devoradores, que não têm compromisso com a palavra de Deus. E para nós finalizarmos aqui a nossa conclusão, para concluirmos, convém salientar que é dever dos cristãos estarem sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, capítulo de número 15. E para concluir então essa lição, que você possa continuar estudando, aprendendo a palavra de Deus e transmitindo a verdade bíblica para a igreja. Seja dentro da sua comunidade, da sua congregação, na sua vizinhança, onde estiver, ensine a verdade. Ensine os crentes a entrarem pelo caminho
da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu peço a você que, se puder, deixa um joinha para ajudar o canal. Também pode colocar o seu comentário, tá bom? E se inscreva no canal para nos ajudar. Que você tenha uma semana abençoada, um ano novo próspero, cheio de bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E eu quero terminar aqui deixando a bênção para a sua vida. Tá bom? Como diz a Bíblia Sagrada. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, sua família, a sua igreja. E assim nós dizemos amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima lição. Tá bom? Deus te abençoe.